Versículo 1. No princípio era aquele que a palavra. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quem é a palavra? Jesus. Legal. Lucas 2, versículo 7. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em fardo de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para ele na estalagem. Certo? Não. Tá Dois. certo. Tá certo. Quem era a criança que estava nascendo aí? Jesus. Jesus. Tem certeza? Sim. Sim, né? Agora, para pra pensar. No princípio, eu gosto mais da versão que diz: no princípio era o verbo, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse mesmo verbo, ele encarnou, e aqui a gente leu em Lucas 2, ele nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um lugar onde bota comida para os cavalos, para os animais. Eu acho que é. Mais alguém quer falar, arriscar? Não? Vamos seguir. Era um lugar sujo, cheio de bactéria, um lugar onde ficavam animais, né? E a gente para pensar, hoje tem pelo menos duas mães aqui. Tem mais alguém que é mãe? Não? Carol desceu. Tá. Então, vocês que são mães, será que vocês teriam coragem de botar o filho de vocês numa manjedoura? Você me botaria numa manjedoura? Assim, recém-nascido, assim, você ia colocar num lugar, cuidado com essa resposta, cheio de bactéria, um lugar todo sujo. Você ia fazer isso? Depende um pouco da situação, né? Porque, bom, quando a doutora falou que você tinha alergia e tinha que tirar tudo de casa, eu peguei e fiz tudo ao contrário. Caraca. Por isso que eu sou assim, né? Cheio de alergia. A maioria de nós provavelmente não iria fazer isso. Aham. Mas o verbo, aquele que no princípio estava com Deus, que era Deus, ele nasceu numa manjedoura. Para pensar um pouco sobre isso. Sabe? Eu não queria ter nascido numa manjedoura. Eu nasci numa manjedoura, não. Eu não lembro. Mas é um pouco forte isso, sabe? O próprio Deus, ele encarnou e ele, sabe? Numa manjedoura, velho. Eu fico ainda imaginando um pouco sobre isso, sabe? E isso está muito ligado com a renúncia de Jesus, né? A gente vai ler um pouco mais para frente, falar um pouco mais sobre isso, sobre a renúncia de Jesus, que, sabe, ele estava com Deus, ele era Deus e ainda assim ele se fez homem e ele veio aqui, nasceu numa manjedoura, sofreu tudo que a gente sabe que ele sofreu, ele morreu, sabe? Isso é uma baita de uma renúncia. Talvez o nosso maior exemplo de renúncia. Com certeza o nosso maior exemplo de renúncia. Sabe? Então, fica um pouco com isso na cabeça. O que Jesus fez ali, desde o momento em que ele nasceu. E aí eu pergunto, quais são os resultados de renunciar? O que tem de benefício em renunciar? Quando a gente olha assim, parece que só tem coisa ruim em renunciar, né? Só traz desconforto, né? Só traz mesmo vergonha, talvez, sacrifício. Mas qual é o benefício de renunciar? Quem arrisca alguma coisa?
salvistas. Tem sempre uma recompensa. O dedo já estava apontando. Já ia apontar. Vamos lá, quero mais. Salve, Jotinho. Quero mais. Esse dedinho dele é bom. Vamos desenvolver. O que vem de benefício de renunciar? O que traz de bom isso? Ou é só desconforto, só vergonha, só sacrifício? Porque às vezes a gente pensa que o caminho que a gente está indo, né, é bom, mas na verdade não é. Então, Deus pede pra gente renunciar aquilo, porque Ele está planejando algo melhor pra gente. Então, realmente, no final, a gente vai ter a nossa recompensa. Vai ser algo bom. Pode ser ruim agora, mas depois vai ser bom. A gente pode ter certeza disso. Porque, para o crente, a renúncia, no final, vai ser o quê? A gente vai viver na eternidade, com Cristo, no céu. Então, Cara, eu acho que mais engraçado que esse mesmo Jesus, ele falou que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Não existe amor maior do que esse. E aí, eu fico pensando, acho que o maior benefício é você receber e dar amor de volta, sabe? Você denunciar seu tempo, suas coisas, a sua vida, para em troca receber amor e dar amor. Eu acho que são coisas que se podem comprar, são coisas que vão além do que a gente pensa, do que a gente faz, sabe? Para quem que você está torcendo no final do tempo? Qual o benefício de renunciar a não ver o jogo? Não ver o livro com perder. Brincando, também quero comer. Fala um pouquinho. Qual foi o benefício de ter renunciado ao seu teste? Ah, velho. A alegria mesmo de ver aquela pessoa feliz, assim. Não, sério, eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho bastante calçados, assim. Eu não tenho falta disso, de tênis. Porque eu tenho o suficiente, sabe? E essa pessoa, ela tinha dado todos os bens dela, assim, quase tudo. Ela tentou vender alguns, mas a maioria ela deu pra fazer missões, sabe? Porque ela se desprendeu mesmo de tudo. Ela falou, não, eu vou pra lá, eu não tenho lugar pra guardar, eu vou dar. E ela deu. Então, pra mim, ver a alegria dela, de ter renunciado tudo e ter visto que Deus mesmo assim deu pra ela, cara, aquilo pra mim foi muito bom. Foi um sentimento muito bom que eu tive, de verdade, quando eu vi a alegria daquela pessoa, sabe? E ver que Deus ele usou mesmo a minha vida também para trazer alegria para outra pessoa. Porque a gente conhece as histórias das pessoas assim, ao nosso redor, a gente se compadece também. A gente pensa, né? Poxa, se eu pudesse ajudar e tal, se eu pudesse fazer alguma coisa. E às vezes a gente pode, né? Mas não é sempre que a gente faz. Então, quando a gente faz, quando a gente toma essa iniciativa e faz, é muito difícil a pessoa não ficar feliz. De verdade. Geralmente, a gente olha assim e quando a gente faz algo bom pra alguém, a gente fica super feliz. Então, eu poderia ter ficado mais triste, porque eu até fiquei pensando, pô, velho, nunca mais vou usar esse tênis, né? Mas eu fiquei feliz também. Então, pra mim, o benefício foi ver a alegria da pessoa. O benefício foi a alegria dela, daquela pessoa. Posso fazer uma pergunta pro Gabi? Pode fazer perguntas, eu vou responder a história. Qual foi o benefício de você ter renunciado ao seu conforto, da sua casa, ter renunciado os prazeres que você tinha por estar aqui perto da sua família, perto das pessoas que você gosta, dos lugares que você já está familiarizado, para ir para outro lugar, dormir em um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, ter que lidar com pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, a renúncia também que você teve de estar sozinho e compartilhar sua vida com outra pessoa, sua esposa. Qual foi o benefício dessa renúncia? Acho que o maior benefício. O maior benefício de tudo isso é, sem dúvida, saber que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Sabe? Porque
quando a gente faz aquilo que Deus manda a gente fazer, mesmo que aquilo, provavelmente aquilo vai te fazer renunciar a outras coisas, e mesmo que essas coisas sejam coisas difíceis de se renunciar, né? Mesmo que sejam coisas que talvez você fosse muito apegado, com certeza ela vai trazer algo muito melhor, tanto no presente quanto no futuro, na eternidade, né? Tem até uma passagem que diz, né? Todo aquele que renunciou pai, mãe, amigos, irmãos, receberá ainda nesse tempo muito mais do que isso. Então, assim, onde eu estou, eu conheci muitas novas pessoas e muitas delas se tornaram amigos próximos de mim. Muitas delas, cara, tem um menino que eu quase trouxe ele pra cá junto, sabe? Porque eles estão meio que em período aí de folga antes do prático, né? Então eles estão lá na base assim, meio que de bobeira, né? Eu falei, não, bora lá comigo. Aí acabou que ele vacilou, não acordou, aí não veio. Mas então são pessoas que acabam trazendo uma proximidade, né? Óbvio que não substitui a minha família, não substitui isso, mas é algo que vem também para suprir de certa forma essa parte que a gente abriu mão. Então, com certeza tem muitos benefícios. O maior deles é saber que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Então isso concretiza a minha resposta, é dizer que o maior benefício da renúncia é você estar fazendo a vontade de Deus. Legal. Pode parecer muito crente, assim, nossa, que crente, né? Qual foi o benefício da... Até o diabo é crente. Ele crê, né? Mas enfim, deve ser. Tipo assim, às vezes pode ser bem clichê, tipo, renunciar, mas tá feliz porque tá no centro da vontade de Deus. Mas, tipo assim, quando a gente realmente tá, é muito legal porque a gente realmente sente alegria. Poxa, gente, eu tava lá chorando já, porque fazia tempo que eu não via minha sobrinha. Tipo, então eu tava, né, sofrendo, porque dá saudade das pessoas, da sua família, sabe? As pessoas que são importantes pra você. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto saudade, sinto falta de coisas que eu tinha aqui, de pessoas que eu tinha aqui, muitas vezes eu parei assim lá e eu pensei, caraca Deus, que incrível, eu tô aqui, tô no centro da sua vontade, tô onde você queria realmente que eu estivesse, aonde eu também queria estar, porque o meu desejo era estar lá. E eu falava, Deus, quero voltar, eu sei sim que você me chama para isso. E quando você chega, sabe, no propósito que você sabe que Deus está te chamando, cara, você fica feliz. Você fica feliz porque, sei lá, você só sente assim, tipo, cara, cheguei aqui mesmo, eu tô aqui de verdade, sério. É muito bacana. A renúncia, ela é parte do que Deus precisa desconstruir em nós, sabe? Tem coisas que nós mesmos criamos, às vezes altares que nós colocamos dentro de nós, que nós criamos dentro de nós, que nos afastam daquilo que é a vontade de Deus. E a renúncia, ela nos ajuda a desconstruir isso, para que as coisas possam ser reconstruídas de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler Mateus 10, abre aí, por favor. Porque ele estava falando do exemplo de quem usa aparelho, né? Aparelho nos dentes. Que, tipo assim, dói muito, né? Mas depois... E realmente, eu sempre falo que quem põe, pelo menos eu, na minha experiência, quando eu coloquei o aparelho pela primeira vez, tava tranquilo nos primeiros minutos. Só senti uma pressão, assim. Mas depois... eu só queria pegar um martelo e fazer assim, pra arrancar o dente tudo logo de uma vez, que eu só queria parar de sentir aquela dor. E incomoda, né? Entra comida, aí é cheio de frescura, não pode comer isso, não pode... né? Aí tem que usar uma escovinha especial, aí tem que usar... né? E um monte de mimimi, né? Um monte de nhenhenhé. Arranha o lábio. Você acorda cortado, todo coisa. Muito ruim, né? Mas é incômodo, né? o resultado disso? Benefício, tomara que seja bom. Tomara. Por enquanto tomara, né? Tipo assim. Ainda não terminou o processo. Tô no início do caminho. Esteticamente fica muito bom, mas não é só estética. Além disso, você ainda fica, tipo assim, a mordida fica perfeita e você
fica com um dente perfeito para mastigar e a sua boca funciona muito bem. Então, tipo assim, você sofre, né? Dói a beça, mas depois, além de ficar bonito, você ainda tem seus dentes funcionando muito bem. Então, cara, tem benefício. A nossa vida é cheia de renúncias, assim, é cheia de coisas que você vai passar, vai ser chato, mas tem um bem depois disso, tem uma recompensa, né? Depois. Mateus 10. Mateus 10, 38. Quem lembra pode ler. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu morri. Calma. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Pesado, hein? Caraca, tradução Tem que morrer. Que morrer. Tem um exemplo muito legal, que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, acho que o pastor José mesmo já falou aqui na igreja, né? Eu não sei se eu não sei, talvez já tenha ouvido falar em algum outro lugar, é sobre o trigo. A garrafa vermelha está por aí? Tá certo. Está vazia ou está cheia? Tá vazia. Obrigado. Vou deixar bastante. Tá. Ó, foi um prazer ver vocês, conhecer vocês, tá bom? Eu amo todos vocês. Eu amo todas vocês também, menina. Mas ó, hoje eu estou fazendo 48 anos, 6 meses e 19 dias de casado. Ó! Sai, provavelmente esse é a meta. É assim, velho. Se o filho dele fosse tão fofinho, 48 anos, 6 meses, 19 dias de casamento. Então, como eu estava falando, né, tem o exemplo da semente de trigo. Eu já ouvi esse exemplo mais de uma vez, de que o trigo, ele é muito usado na Bíblia. A gente vê várias coisas que falam sobre o trigo, né? E uma coisa interessante sobre o trigo é que ele só brota, né? Ele só nasce se a sementezinha morrer. Se a semente não morre, ele não brota, ele não cresce, ele não nasce, né? E ele não dá fruto. E isso é uma coisa legal para trazer pra gente. Assim, se você não morre, você não vai brotar, você não vai crescer, você não vai germinar, você não vai dar fruto, você não vai criar raiz. Se você não morrer, você não vai frutificar em Cristo, né? Que a videira é tudo. Você não vai ter crescimento em Cristo se você não morrer. Porque Cristo, ele chama a gente para renunciar. Então, se a gente não renuncia, como que a gente vai viver as coisas que ele tem pra gente? Né? Essa morte nem sempre ela é literal, tá? Nem Mas às vezes é. Às vezes é. Às vezes é. Um missionário ou quem quer ter uma experiência com missões, ele sempre abre mão de muitas coisas, é uma gente. Vocês que estão aqui também, sabe? Vocês com certeza abriram mão de coisas para estar aqui, né? Coisas mais importantes do que a final da Champions League. Mas abriram mão de coisas. Não existe. Essas coisas podem ter sido, não sei, a faculdade, conforto, não sei, Ficar à toa. o emprego, às vezes, uma estabilidade. Alguma coisa. Tem gente balançando a cabeça dele. Sabe? Vamos lá, vamos aproveitar que vocês estão aqui. Vamos dar um exemplo aí de algumas coisas que vocês tenham renunciado para estar vivendo esse tempo de ETED. Quem vai? Não precisa ser todo mundo por causa do nosso tempo, mas dois exemplos. Eu renunciei tudo, o apartamento, As contas. eu não sei tudo, mais nada. Você papo de cara. Bom, pra mim, o que mais me doeu renunciar foi ter renunciado meu pai. Porque era só eu e ele, né? E quando o Senhor me chamou e eu comecei a entender o lugar onde meu pai estava em mim, foi onde mais me doeu. Porque o Senhor me falou que ele tinha se tornado um Deus na minha vida. Então ele assumiu o lugar de Deus no meu coração. Então quando ele me pediu para renunciar ao meu pai, foi aquilo que
mais me doeu. Porque não é só renunciar por estar distante, mas renunciar numa posição que eu coloquei ele dentro de mim, sabe? Então, o que doeu muito hoje, eu estava até brincando com ela na pergunta que você fez, se eu daria, né, aquilo que mais valor que eu tinha. Eu falei assim, eu daria, hoje eu daria. Há um tempinho atrás, 3 eu daria, meses atrás, mas não. hoje eu daria. Legal. Muitas coisas, as mais diversas coisas. Cada um sabe o que tem dentro de si que é o mais difícil de você renunciar e de abrir mão para estar aqui, para estar fazendo a ETED, né? Quem é o obreiro já da equipe? Quem é obreiro já está há mais tempo, provavelmente já abriu mão de mais coisas, né? A galera do Sim também, com certeza, está abrindo mão de coisas nesse sábado à tarde para estar aqui. Vai abrir mão de coisas para passar 15 dias em Bacairi. Então sempre tem algo que a gente renuncia, algo que a gente abre mão. Né? Como a gente citou alguns exemplos, né? Faculdade, emprego, estabilidade, dinheiro, reputação, relacionamentos, muitas coisas. Descanso. Relacionamento também? Você fica ligado, Coloca hein? na ferida. Ó. Vai. Descanso. Descanso, renuncia. Nossa, como renuncia descanso? Eu não sei nem cama, eu perde. Colchão bom. Galvão. É difícil. Chega na base não tem colchão ortopédico. Cuidado da mãe. Sentiu o Galvão. A cara do Luciano. Você sabe, né? Você fala pra vocês que eu renunciei a minha beleza, né? Deixa uma foto dele, uma coisa. Dá pra perceber. Essa delícia veio do vento. Não, eu renunciei. Eu citei aqui o dinheiro, né? É engraçado falar essa renúncia de dinheiro. É muito difícil. Vamos brincar com uma coisa aqui, né? Antigamente, a alegria do missionário, eu ouvi isso, uma pessoa falou lá na aula, numa das aulas lá na TED, e eu decidi reproduzir aqui, né? Que antigamente a alegria do missionário era quando chegavam os correios, né? Com a carta lá, correspondência. O Yuri viveu essa época, né, Yuri? Até velho. Não. Quando chegavam os correios na base. Sim, isso aí. Era muito bom, você procurava logo o teu nome aí no meio daquelas cartas, você abria lá, tinha uma nota de R$50. Ô, glória! Hoje é Pix, né, cara? Hoje é fácil. Hoje é fácil, tu ouve o barulhinho, tu pega lá, tá escrito assim, nu. Aí tu abre. Aí tu abre. Vencimento da sua fatura. Compre um pedacinho do mundo. Tudo isso, menos a bendita da oferta, né? A gente abre mão dessas coisas também. A gente abre mão dessas coisas. E não é fácil. Não é fácil, porque a gente, quando a gente tem o nosso trabalho, a gente tem o nosso emprego, a gente tem tudo que a gente quer, basicamente. A gente pode comprar o que a gente quiser. Né? E é uma coisa que a gente renuncia para estar no campo missionário, é o dinheiro. A gente não... Cara, na verdade, na vida cristã, o dinheiro é uma coisa a ser renunciada. Porque o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E um exemplo agora fresquinho disso, eu falei no começo aqui que a gente vai liderar uma equipe para o Rio Grande do Sul. Mas nosso destino original era a Noruega e a Dinamarca. Que a gente iria trabalhar com muitas coisas lá, a gente já estava no Descende também. E há um tempo atrás, quando a gente estava lá na Jocum Carioca, Deus deu uma palavra pra gente através da aula do Rick, né, que é o líder lá da Jocum Carioca. Grande homem. Baixinho, mas ele é bom. E ele disse o seguinte: tudo que o mar precisa está nele. E aquela frase ficou muito tempo na nossa cabeça. Lá na Jocum Carioca a gente sabia quais eram os destinos de prática, mas a gente não tinha as equipes separadas. E essa frase ficou desde aquela época. Tudo que o mar precisa está nele. E a gente chegou agora na reta final e muitos alunos ainda não tinham pagado o tempo teórico deles. Né? Explicando rápido para vocês, a gente tem 3 meses de teórico e 2 meses de prática.
O teórico a gente fica na base, tem as aulas, no prático vocês são enviados e trabalham em algum lugar, alguma igreja, alguma outra base, né? Isso varia muito. E algumas pessoas não tinham quitado o teórico. E essa frase voltou pra gente: tudo que o mar precisa estar nele. E a nossa equipe, ela decidiu renunciar a todo o dinheiro que a gente tinha levantado no nosso prático para abençoar essas pessoas que não tinham pagado o teórico. Foi muito difícil, ainda é muito difícil, ainda é. Mas a gente ouviu claramente Deus falando com a gente que tudo que o mar precisa estar nele. E a gente entendeu que tudo que a nossa base precisava para passar aquele período estava dentro da base. E a gente tomou aquilo para a gente. E nós pagamos o teórico de todos os alunos e de uma obreira que também não tinha pago. Que isso, vocês estão cristãos mesmo aí. Eu falei. Posso contar uma experiência? Pode. Eu estou fazendo colégio de curso normal. Curso normal é integral. 3 vezes por semana a gente entra 10 para 7 da manhã e sai 6 horas da noite. E 2 vezes por semana a gente entra 10 para 7 e sai meio-dia. E no ano passado, quando eu entrei na escola, precipitadamente, eu deixei de participar de um projeto Videira, que é um projeto que é social com as crianças, mas também tem todo esse negócio da Bíblia, que a gente trabalha ela de dentro da Bíblia. E eu me arrependi muito de ter feito isso, porque eu fiz isso pensando, eu não vou ter tempo para fazer minhas coisas, porque eu vou sair da escola, vou para lá e não vou ter tempo para mais nada. Não vou ter tempo para descansar, não vou ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. E isso foi algo que eu me arrependi muito, porque eu deixei de participar de algo que era de Deus para mim, pensando no eu. Foi algo que eu me arrependi muito de fazer. Quando a gente não tem a renúncia, a gente sente muito arrependimento. A gente às vezes continua com aquilo, agarrado naquilo, mas a gente sabe que está errado. E é algo que dói muito. Mas aí eu decidi fazer o sim. E é aquilo, né? O sábado é o único dia de descanso que eu tenho na minha semana. E eu renuncio o meu descanso para estar aqui nas aulas. Que a gente chega aqui, tá claro, sai daqui, tá escuro. E durante a semana, os dias que eu achava que não ia ter tempo para fazer nada, porque ia estar trabalhando com as crianças, são os dias que eu estou trabalhando em casa, mas estou trabalhando para pagar o seminário. Então, é aquilo, era algo que eu precisava renunciar, porque eu estava o tempo todo pensando no que eu queria fazer e no meu descanso. Não foi naquele projeto que eu fiz a coisa certa, mas foi nisso aqui. E quando a gente faz isso, a gente sente um alívio. É algo muito bom. Eu tô cansada. A gente não quer dizer que quando você renuncia, você, às vezes, por um tempo, você vai sentir falta daquilo, mas é algo que Deus vai trabalhando em você. O primeiro passo é você fazer o que Ele mandou. Por exemplo, eu tenho certeza que por um tempo a Aninha ainda pensou, mas poxa, meu tênis. Ela tá muito feliz, meu tênis. Mas é um processo e vai ter um momento que você não vai mais pensar assim, porque você não pensa mais assim. Eu ainda tô nesse processo, eu não consigo ainda pensar. Eu ainda penso, caramba, eu podia estar em casa dormindo. Tô aqui sentada, anotando, lendo, minha vista tá doendo. Eu podia estar em casa descansando, vendo televisão, vendo a estreia da minha série. Mas não, eu tô aqui. E a renúncia, primeiro, ela começa no que, às vezes, ela não foi trabalhada totalmente dentro do nosso coração. Mas quando você faz o que Deus manda, já é o início dessa renúncia. Acho que é isso. E só completando o exemplo que eu citei, cara, é muito bom ver hoje a nossa base com todos os alunos empolgados e felizes pro prático e não pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar o meu teórico, sabe? E a gente fica muito feliz mesmo de poder ter feito parte disso. E a gente entende que
não é por causa desse dinheiro que a gente não vai para o destino original do nosso prático, mas porque Deus quis mudar o nosso prático. O dinheiro foi só um detalhe. E a gente entende que as pessoas, a igreja ela ora em diversos lugares e isso move o coração de Deus. E a gente acredita, e já teve provas de que a igreja que a gente vai trabalhar no Rio Grande do Sul estava orando por equipe de missionários lá. Sabe, quando a gente começou a fazer contato com eles, o pastor mandou um áudio, né, dizendo que seria um sonho receber uma equipe lá. Sabe, que eles estavam muito animados, que isso não é uma coisa normal para eles. E a gente vai ser a primeira equipe de missionários que vai estar indo para aquele lugar. Tem base da Jocum lá. Tem base da Jocum lá, mas talvez não seja perto, né, do local onde a gente vai. O estado é muito grande. E a gente entende que isso, cara, é o plano de Deus. A gente renunciou ao nosso prático. Você imagina a gente ir para a Noruega, na Dinamarca, a gente ia ver a aurora boreal. Você é louco. Ia ter neve. Vai ter Aí- mais lá também. Não sei. Então, não é uma coisa fácil. A renúncia ela é algo difícil, mas ela traz algo melhor. E eu acredito que o nosso tempo de prática vai ser muito melhor aqui do que seria lá. Apesar das coisas boas que teriam lá, a gente sabe que tem coisas melhores aqui, porque foi para cá que Deus quis trazer a gente. Então a gente também está muito feliz e muito empolgado com isso. Só um exemplo assim, de renúncia para vocês. Uma renúncia fresquinha para vocês entenderem, né, um pouco melhor. E reputação também é uma coisa que muitas vezes a gente precisa renunciar e que também não é fácil. Né, Lili? Fala um pouquinho. Então, reputação, né? A gente tem muitos exemplos, assim, na Bíblia, de pessoas que renunciaram sua reputação, né? A gente vê, principalmente os profetas, né? Os profetas, quando Deus queria falar com o povo, ele não falava só com palavras, mas ele também dava exemplos, assim, visíveis, para o povo entender. Que nem, tipo assim, hoje em dia. Levanta a mão aqui, quem iria sair correndo nu pela rua se Deus mandasse? Ninguém, né? Tipo, eu quero que você tire a roupa e ande nu na cidade. Não, Deus, tá louco? É a primeira coisa, é isso, não é Deus não, sai. Já ia ficar assim, né? Sendo que Deus, ele pediu para um dos profetas, para ele ficar nu, porque ele queria falar algo para o povo de Israel acerca daquele exemplo. E o que o profeta fez? Ele obedeceu. Eu estou procurando a referência aqui. É bom procurar. E tipo assim, ele Foi obedeceu. Isaías, gente. Foi Isaías, só não estou achando a passagem. Ele obedeceu porque era aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele estava disposto a obedecer a Deus até o fim. E outro exemplo é Oséias, né? Oséias que casou com uma prostituta. Quem é doido que Isso vai lá? aconteceu? Aconteceu. Caraca, bagulho sério. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. O cara, você acha que ela fez José no maior que Abraão? Por causa disso? Já Ela era uma prostituta. Aí, tipo assim, Quem sabe? ele renunciou, tipo assim, a reputação dele. Porque, cara, ele era um profeta. Os sacerdotes lá da época, eles nem casavam com meninas que tipo assim, que não fossem virgens. Por exemplo, se a mulher foi estuprada, ele não tá nem isso, ela não é mais virgem, já não serve pra ele. Mas Deus mandou o profeta casar com uma mulher que era prostituta. E a mulher, obviosamente, traiu e tal ele, e ele ainda teve que ir atrás da mulher, porque Deus mandou. E o que Deus queria com aquilo tudo? Ele queria falar com o povo de Israel. Queria mostrar visível para o povo de Israel o que ele estava falando. Porque, né, Deus fala que Israel era como uma prostituta, que se prostituía com os deuses e abandonava Deus, e Deus estava sempre atrás de Israel. Então, Eu achei que eu ia falar, obrigado. então tipo assim, Deus ele estava sempre falando com o pessoal através dos profetas, não só com palavras, de maneira visível. E os profetas, eles se submetiam à vontade de Deus, mesmo que isso custasse a reputação deles. Mesmo, tipo assim, um dos profetas, se não me engano, esqueci. Na questão de Jezabel é Elias.
né? Tipo assim, ele foi lá, fez aquele troço tudo lá e a mulher odiava ele por causa das coisas que ele estava fazendo. Mas ele se importou com o amor ou com o ódio dela? Não. Ele fez aquilo que Deus mandou. E entre vários outros exemplos, né, Jesus mesmo levou tapa na cara, parada na cara, porque ele estava obedecendo a vontade de Deus. Então, O exemplo é Isaías, está em Isaías 20, versículo 3. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, não foi nem sair na rua e falar alguma coisa não, foi durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nu e descalço os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Imagina, 3 anos o cara andou nu. Já agradeceu hoje por Jesus ter vindo? Obrigada, agradeceu. Calma, quem foi? Isaías. Meu Deus. Isaías 20, depois se quiser ver. Então, se Deus falasse com você hoje, se te pedisse para fazer isso, será que você teria coragem de fazer? Para pensar. E sempre vão falar de você pelas decisões que você toma, pelas coisas que Deus manda você fazer. Sabe? Alguns não falam mal. É bom, deixa falar mal, você está sendo um mártir. Onde estão os mártires? Vocês sabem que ele é compositor, né? Que ele tem músicas, né? Deu pra falar aqui. Os dois ali, ó. Os dois. Depois vocês procuram. Eu queria me seguir essa Pede um pouco. Cadê? Eu me perdi aqui na minha cola. Só fala mal. E alguns falam bem também, né? E é bom que eles falem bem. Eles estão vendo realmente aquilo que você fazendo aquilo que Deus mandou. Então, sempre vão falar daquilo que você está fazendo. Mas que você esteja fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Sabe? Esse é o mais importante, né? E sobre relacionamentos, eu não vou falar muito sobre isso, porque precisaria de uma aula inteira. E o nosso tempo já está acabando, né? Ele vai me expulsar daqui daqui a pouco. Vai. 2 Coríntios 6. Do 14 ao 18. Alguém lê aí que eu não vou saber versão aqui. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei Deus deles, e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e filhas. Legal. Então, como ela leu principalmente ali no começo, né? Como que a luz e a escuridão podem viver juntas, né? Como pode Cristo e o diabo estar em acordo? E isso traz para muitas coisas. Às vezes a gente lê essa passagem pensando no casamento, mas não é só isso, é isso também, sabe? Mas às vezes tem vários relacionamentos que são ruins, às vezes até de amizade, pessoas que te levam para um caminho ruim. E você tem que tentar trazer essa pessoa para o caminho bom, não é simplesmente se afastar dela. Mas tem gente que não quer. E o que você vai fazer? Às vezes você vai ter que renunciar a essa amizade. Às vezes é preciso. E isso não é só também entre cristãos e não cristãos. Às vezes cristãos também. Por exemplo,
vou usar a Ana e eu de exemplo. Digamos que eu tivesse entendido que o chamado da minha vida fosse, sei lá, ser um advogado e trabalhar dentro de um escritório na Barra da Tijuca. Um exemplo. Mas o chamado da Aninha é ser missionária e viajar por vários lugares. Como que eu vou casar com ela? Eu não vou. Então isso também é julgo desigual, né? Então tem coisas que a gente vai ter que renunciar. Sabe, quando a gente fez a nossa TED, que a gente voltou na TED, que a gente sentou para conversar, entendeu que cada um tinha recebido de Deus, que cada um tinha entendido. E a gente viu que os planos batiam, os planos iam de acordo. Então a gente decidiu continuar e dar mais um passo. Mas se fosse diferente, provavelmente a gente teria que renunciar nessa relação. Então são coisas também que a gente precisa entender em Deus e saber qual o caminho, qual o passo que tem que ser dado. Certo? Alguém discorda? Não? Legal. Tem um outro exemplo também, mas acho que primeiro a gente vai ler aqui, né? Lucas 14. Vamos ler Lucas 14. Vamos ler Se Lucas 14 a gente falou mais já um pouquinho. Vamos ler de novo só para ficar fresquinho na cabeça. Lucas 14, 25 ao 33. Eu vou ler aqui para ser rapidinho. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro que está longe pedirá uma bola de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Até aí. Então a gente consegue tirar muitas coisas dessa passagem. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Sabe? É preciso abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E eu acredito que se nós estamos aqui hoje é porque nós queremos seguir a Jesus, nós estamos buscando seguir a Jesus. Então eu não quis separar para vocês. Vocês precisam abrir mão de tudo. Vocês precisam amar mais a Deus do que seu pai e sua mãe. Vocês precisam amar mais a Deus do que a sua esposa. Precisa amar mais a Deus do que seus filhos. Está vendo? Precisa amar mais a Deus do que seus filhos. Você precisa amar mais a Deus do que a você mesmo. Você tem que estar disposto a morrer por Jesus. Jesus morreu por você. Qual a melhor forma de você responder esse amor? É morrer por Ele. Aqui também a gente tem um exemplo sobre relacionamento, né? Às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia fala sobre obedecer pai e mãe, honrar, né, pai e mãe e tal. Como que eu vou fazer os meus pais ficarem bravos comigo, não sei o que e tal? Sendo que a Bíblia tem momentos em que tem essa linha assim, né? Tendo, a gente fala, entre uma coisa e outra. E você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Mas você não pode amar ele demais do que a Deus. E um exemplo, para ficar mais claro para a gente, eu trago para a vida das pessoas muçulmanas. Elas amam e honram seus pais. Mas se um muçulmano se converte ao cristianismo, ele tem que escolher entre o pai dele e Deus. E aí ele escolhe Jesus e o que acontece? O pai dele expulsa ele de casa. E ele não tem mais família. Não é só o pai. Ele pede o pai, a mãe, os irmãos, os amigos. A casa. Isso tudo. quando também não é morto por um grupo extremista. Inclusive, Tem quando família ele, que quando mata. ele faz isso, que o pai dele expulsa ele de casa, todo aquele território que pertence à família dele,
e os territórios adjacentes, o pai dá uma ordem. Se você vê ele aqui, você pode matar. Isso é muito sério. Então, E tipo ele assim, precisa fazer essa escolha. Ou é Jesus ou é meu pai, ou é Jesus ou é minha casa, ou é Jesus ou é minha vida. Exatamente. E é muito louco, sabe? Muito louco. Eu não consigo nem falar mais nada. Porque só esse exemplo de como, da realidade do povo muçulmano, já fala pra gente o que Jesus estava falando quando ele falou disso. O que ele queria dizer. E, cara, Jesus não estava falando sobre algo raso, sabe? Que nem a gente vive aqui. A gente não tem que ficar escolhendo o tempo todo entre nosso pai, a nossa mãe e Deus. A gente não tem que ficar escolhendo sempre entre estar em casa e estar com Deus. Às vezes, o máximo que algum de nós que possa ter passado é da mãe falar que não quer que você vá para a igreja. Aí você fica, ai Deus, minha mãe não quer que eu vá para a igreja e tal. Mas muitas vezes eu vi esses casos sendo resolvidos. Mas agora você resolver uma expulsão de casa, sabe? Que nem acontece com os muçulmanos, é muito sério. E aquela pessoa realmente está disposta a renunciar à própria família por Jesus. E eu acredito que era isso que Jesus estava falando aqui, era essa profundidade do que ele estava falando aqui. É muito forte. Eu acho que um dos textos que eu fico emocionado, assim, quando eu leio sozinho, quando Jesus ele fala da família dele, ele fala assim, cara, na própria terra, na sua própria família, na sua própria casa, onde um profeta não tem nome, sabe? Onde ele foi, ele falou assim, as pessoas não aceitaram ele. A gente, muitas vezes, cara, é muito fácil falar quando nós estamos na zona de conforto, mas quando você tem que lidar com a rejeição das pessoas que um dia te geraram, que olharam no seu e falaram assim, eu te amo. E aí você fala, se você aceitar esse Jesus, eu nunca mais vou te considerar filho. E aí, eu acho que isso é muito doloroso, né? A gente não sabe o peso, muitas vezes, dessa rejeição, né? E como lidar com essa rejeição, claro. Verdade. Vamos uma última passagem, a gente já está perto aí do nosso fim. O Filipenses 2. Alguém quer água? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Até o 8 primeiro. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. A gente falou um pouco sobre isso, sobre o que Jesus fez, né? E essa foi a parte da renúncia de Jesus. Foi abrir mão de tudo aquilo que ele tinha nos céus e vir na terra, se fazer homem, sofrer, nascer numa manjedoura, apanhar, ser cuspido, ser chicoteado, morrer numa cruz. Eu acho que de novo eu falei, eu acho nessa parte, né? Eu tenho certeza, essa é a maior renúncia de todas. Não tem renúncia maior que essa. E qual é o benefício da renúncia? O que essa renúncia de Jesus gerou a ele? Aí você continua, 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A renúncia, ela traz benefícios. Ela dói. Jesus sofreu. Mas ela traz benefícios. E só você pode experimentar os benefícios que a sua renúncia vai trazer para você.
Só que você não pode renunciar visando o benefício que a renúncia vai trazer. Você precisa renunciar visando aquilo que Deus precisa desconstruir em você, para construir segundo a vontade dele. E na verdade esse é o maior benefício que você pode receber por renunciar. E será que ainda tem algo que prende você? Será que tem alguma coisa que você ainda precisa renunciar para viver a plenitude do que Deus tem para sua vida? Na verdade eu quero te dar uma notícia. Sempre vai ter alguma coisa que você precisa renunciar. Porque a renúncia ela é diária. A gente leu em um dos versículos aqui. Aquele que não nega a si mesmo diariamente, né? Algumas versões dizem diariamente. Não pode ser meu discípulo. Então a renúncia é algo que precisa ser feita diariamente. E eu queria desafiar vocês a orar agora. E buscar ouvir a voz de Deus e entender o que vocês precisam renunciar hoje. Nada a ver. Nem eu esses dias eu gosto muito de jogar e tal. E tinha um jogo no meu celular que eu tava jogando bastante. Só que nos dias em que eu tinha trabalho e tal, essas coisas assim, eu jogava menos. Na folga eu extrapolava, ficava um tempão jogando e tal. E aí eu falava com Deus, mas não tem nada demais eu jogar. Eu faço minhas coisas, minhas tarefas e quando eu tô no meu tempo livre, eu jogo pra distrair, porque eu gosto, é bacana, o jogo é legal. E esses dias, assim, nesse processo de prática, né, de mudança de prática, eu tava muito pensativa, eu tava pensando assim, cara, o que eu tava jogando ao invés de, sei lá, fazer alguma coisa, orar, sei lá. E aí eu fiquei pensando, nada demais, né? Jogar, beleza. Mas aí eu pensei, cara, será que Deus tá mandando eu renunciar esse jogo? Eu já tinha pensado nisso várias vezes. Eu pensei, eu não sei, mas quer saber? Eu vou excluir isso agora. Eu fui lá, deletei mesmo assim, tirei tudo. Falei, se não for, depois eu vou ter a chance de baixar de novo, vai estar lá no Play Store do mesmo jeito. E eu larguei assim. E depois, no mesmo dia que eu fiz isso, né, eu já tava uns dias sem jogar, jogando pouco, porque a gente estava passando por aquele processo do prático e tal, de não ir no lugar que a gente queria ir. E eu tava muito chateada, muito triste. E eu excluí o jogo e passei o dia inteiro chorando. Chorando, falando com Deus, falando várias besteiras pra Deus. Depois me arrependi. Porque toda aquela expectativa do prático, então eu tava muito chateada. Eu passei o dia chorando, olhando assim. Mas aí eu percebi que quando eu paro sempre penso, né? Não tem jogo aqui pra jogar, né? O que eu vou fazer? Aí eu me distraio, perco assim, esqueço do jogo, esqueço que eu tinha que fazer, tinha que procurar alguma coisa pra fazer quando eu tô no tempo livre, né? E eu começo a viver o dia normal, tipo, meu marido tá aqui, eu converso com ele, a minha sobrinha, fico brincando com ela, sei lá. E comecei a viver, porque isso já aconteceu comigo outras vezes, de eu jogar muito e viver pouco. E às vezes é uma coisa que pra você não parece que tem nada a ver. Que pra você é só um lazer, é só uma coisa normal que todo mundo faz. Mas que no seu coração não é só isso. Porque tá tomando mesmo espaço. E quando a gente renuncia, a gente percebe, cara, eu tô sentindo muita falta de jogar, porque eu gosto muito de verdade. É uma coisa desde criança que eu gosto muito de jogar e pra mim é um dos meus lazeres favoritos. Eu tô sentindo falta, mas eu esqueço, sabe? Quando eu tô vivendo a vida normal, assim, eu esqueço tudo que eu fazia, sabe? E cara, eu acho que não faça sentido nenhum na sua cabeça o que você pensou, que Deus trouxe à sua mente. Talvez seja isso mesmo. Então, obedece. Quando a gente obedece, a gente vê a resposta de Deus. Vamos finalizar, mas dizendo para vocês que a renúncia nunca é obrigatória, mas que aquele que não renuncia, aquele que dá mais valor aos próprios sentimentos, às coisas que tem, às próprias vontades, e não renuncia a isso, essa pessoa é narcisista.
Então, que fique uma reflexão para vocês. Que vocês possam pensar nisso e realmente obedecer a voz de Deus e fazer aquilo que Ele mandou vocês fazerem. Amém? Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Eu agradeço por tudo que foi compartilhado aqui, tudo que foi falado. Eu agradeço pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Eu agradeço pelo que o Senhor compartilhou ao coração deles. Eu agradeço pelo que o Senhor também falou conosco, Pai. E que nós possamos mesmo ser pessoas ousadas e corajosas para obedecer a sua voz e fazer tudo aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Que nós possamos entender que a tua vontade ela é superior à nossa e que a nossa vontade deve se submeter à sua. E ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos a sua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Para nós irmos embora, senta aí, vamos tirar uma foto com todo mundo aqui junto, com o Brianinho. Uma foto bacana, bonita.